Pode mesmo o perdão ajudar uma pessoa a ser mais produtiva? Existe algum embasamento científico que estuda o perdão e demonstra isso na prática? Como é realmente perdoar? Existe algum modelo, algum passo a passo que a gente possa seguir? Vem comigo na reflexão de hoje. O que é o perdão? Perdão nada mais é do que libertar-se, ficar livre, né? No momento em que eu perdoo aquela história, aquela situação, já não exercerá mais poder sobre mim, ou seja, eu me torno livre da sensação que eu tinha anteriormente. E Jung dizia o seguinte, que o nosso grande poder, o ouro líquido, está nas nossas sombras, ou seja, cada vez que nós encaramos aquelas coisas que estão lá reservadas no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, e encaramos isso e conseguimos nos libertar disso, automaticamente ganhamos potência de agir. Por isso aumenta a nossa produtividade. Para mim, o melhor exemplo disso é o Nelson Mandela. Uma personalidade conhecida por todos. Aliás, indico, se você ainda não leu a biografia do Nelson Mandela, porque ali conta a história da vida dele, é muito interessante. Se você quiser um trechinho dela, está no filme Invictus. Esse filme também é bastante interessante, porque conta um pedacinho da vida dele, mas de forma resumida. O Nelson Mandela ficou preso por 27 anos. E durante os primeiros anos de prisão, na ilha onde ele estava, além de um trabalho pesado, braçal, forçado, quebrando pedras, ele era humilhado e às vezes espancado. E quando ele saiu da prisão, ele assumiu como presidente da África do Sul. Imagine você se ele tivesse saído da prisão cheio de rancor, de ódio, de raiva, de tristeza. Ora, como seria o mandato dele? Mas ele saiu como um indivíduo livre, maduro e pôde dar uma imensa contribuição para a África do Sul e para o mundo, porque ele conseguiu em 4 anos fazer uma grande transformação, porque ele tinha se transformado. Portanto, o perdão nos dá a condição de, a partir desse estado de liberdade, desse rancor, dessa tristeza, dessa raiva, desse medo, irmos além. E, a partir desse estado de maior liberdade, fazer muito mais coisas e melhores. Como é que surgiu os estudos sobre o perdão? É muito importante a gente entender que existe um embasamento científico, são centenas de pesquisas científicas sobre o tema, e o maior incentivador, investidor, é o filantropo John Templeton. Ele literalmente bancou centenas de pesquisas sobre o tema, fazendo com que muitos pesquisadores pudessem se debruçar para perceber as transformações fisiológicas, emocionais, mentais que aconteciam na vida das pessoas que tinham vivido situações duras, mas que conseguiam dar a volta por cima, se libertar daquelas situações. E a partir daí a pessoa então desencadeava um processo maravilhoso na vida dela. Então todas as pesquisas sobre o perdão, elas são bastante interessantes e mostram que realmente perdoar é uma forma que a gente tem de trazer mais benefícios para a nossa vida. Perdoar é um ato de inteligência antes de ser um ato de bondade. Ou seja, na medida que eu perdoo, é a coisa mais inteligente que eu faço por mim. Perdoar está relacionado a trazer benefícios para a minha vida, não é para o outro que eu estou perdoando, mas principalmente porque eu fico livre disso. E aqui eu gostaria de trazer um dos pesquisadores que eu gosto muito, ele tem uma abordagem em 4 fases que eu gosto bastante, e aí eu quero trazer essas 4 fases para você. O nome dele é Robert Enright, e essas 4 fases resumem o trabalho que ele fez bastante profundo sobre o perdão. A primeira fase é você reconhecer que tem algo que te incomoda naquilo. Pode ser algo que você fez e você não se perdoa, pode ser algo que alguém fez com você e você não perdoa. Então olha que interessante, reconhecer que eu sinto isso, reconhecer que eu tenho essa mágoa, reconhecer que eu tenho essa angústia, reconhecer que eu tenho esse medo, reconhecer que eu tenho essa raiva guardada, reconhecer que eu tenho essa tristeza. Porque ao reconhecer, eu entro em contato com essa parte em mim que estava na sombra. Então esse é o primeiro passo para a transformação. Eu reconheço que isso existe em mim, que está aqui,
fruto dessa experiência que eu vivi, dessa memória que eu carrego aqui comigo. Então esse é o primeiro passo. Sem um reconhecimento a gente não consegue fazer a transformação. O segundo passo, a segunda fase no modelo do Wainwright é decidir perdoar. E olha que interessante, a palavra decisão, ela vem de cisão, de cortar. Então decidir perdoar é você cortar, não tem alternativa, eu vou ficar livre desse negócio, é se libertar, como se você estivesse vindo com uma navalha e fica livre das amarras que te prendem nessa situação. Então é quando você diz o seguinte, eu não quero mais sentir essa raiva, eu não quero mais levar comigo essa angústia, eu não quero mais levar comigo esse mal-estar, eu quero ficar livre disso, eu quero ficar livre disso agora. Então quando você tem uma decisão de se libertar, aqui é um passo fundamental, é uma fase muito importante, porque ela nos coloca de volta no papel de protagonismo, nos coloca de volta na condição de alguém que pode conduzir a própria vida. Então ela nos empodera. Então quando eu digo que eu vou perdoar, eu estou dizendo eu tenho poder para ficar livre dessa história. É uma fase muito bonita, né? O Joseph Campbell, que é um outro pesquisador bastante famoso sobre as questões psicológicas ligadas ao mito do herói, também trabalhou isso fortemente, esse momento em que eu aceito o chamado, em que eu digo que eu vou resolver a parada que eu identifiquei dentro de mim. Muito bem, e vem a terceira fase. A terceira fase é construir o perdão. E construir o perdão você pode fazer sozinho ou às vezes com a ajuda de um profissional, de um terapeuta, psicólogo, psiquiatra ou psicanalista, ou seja, alguém que vai te ajudar a analisar tudo o que aconteceu para que a gente possa compreender, primeiro, que nós somos humanos, temos as nossas falhas, cometemos as nossas falhas, que os outros também são humanos, que também cometem as suas falhas, que nós somos imperfeitos, os outros também são imperfeitos, e que sim, alguém pode ter feito alguma coisa que é muito ruim, que não deveria jamais ter acontecido, que nenhum ser humano deveria agir dessa forma, é verdade. Mas que a partir de eu ter vivido essa experiência, de repente isso disparou em mim certos comportamentos, pode ter me ensinado determinadas coisas, pode ter desenvolvido em mim certas capacidades que eu não tinha antes de ter vivido. Então, a ideia é olhar para tudo o que aconteceu, reconhecendo a humanidade em mim, ou seja, a imperfeição em mim, a humanidade no outro, a imperfeição no outro, reconhecendo que a situação pode ter trazido aprendizados, desenvolvimentos que às vezes eu nem valorizava tanto, mas de uma análise mais profunda eu posso perceber que isso me ajudou em diversas outras coisas na vida, né? Então aqui é um momento de construir cognitivamente a parte cognitiva do perdão. Às vezes vai transformando o que significou aquilo que eu vivi, vai transformando o que significou o que a pessoa me fez, ou o que eu fiz para outra pessoa. Então isso aqui é um passo muito importante que requer a gente refletir bastante, por isso conversar com alguém ajuda, pode ser até um grande amigo, uma grande amiga. E aí vem a quarta e última fase do modelo do Wainwright, que é o quê? É gerar a libertação. Como assim? É a parte emocional. Ou seja, na medida em que eu fui conversando e construindo esse perdão, e aí vai chegar um momento em que eu vou transformando as imagens que havia dentro de mim sobre tudo o que aconteceu, e isso vai mudando como eu me sinto em relação ao que aconteceu. Pode acontecer rápido de uma só vez, pode ser que seja aos poucos, até chegar um momento em que emocionalmente eu me sinto livre daquela situação, ou seja, eu penso naquilo e aquilo não me traz mais nenhum mal-estar. Eu penso na pessoa e já não fico mais em mal-estar. Isso significa que a partir desse momento eu estou livre daquele acontecimento. Eu consegui de fato perdoar cognitivamente e emocionalmente, me tornando então uma pessoa livre em relação àquilo. Isso é o passo último e derradeiro que nos coloca então na máxima potência de agir. O grande ponto é identificando todas as situações não perdoadas, para que a gente possa ir trabalhando nelas gradativamente, nos tornando uma pessoa mais inteira, com mais luz, com mais potência e condição de construir a vida que sonhamos para nós e todas as pessoas que amamos. Quarta-feira que vem eu te espero aqui com uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.